Muito bem, meus irmãos, Pastor Hermes chegando, e hoje nós estamos aí sobre um estudo sobre quanto tempo será a existência da humanidade. O tema será sobre as 7 dispensações da criação. O que é dispensação? Representa uma forma de entender como Deus administra o plano da redenção ao longo da história humana, desde a criação até a consumação dos séculos. Será em 3 partes. A leitura será em Éfeso capítulo 3, versículo 2 e 9. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos oculto esteve em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Muito bem, vamos à introdução. Quando Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra? Os iniciou fora da eternidade. Ele sabia que iria acontecer com a humanidade, por isso os formou com princípio e fim. Ou seja, em 7 dias, terminou no 6º dia e descansou no 7º dia. Assunto importantíssimo para nosso conhecimento espiritual, irmãos. Sabe? E aqui nós temos uma leitura em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, que diz: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ainda Isaías 40, 23, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, é criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Uma notinha de rodapé aqui para poder esclarecer um pouquinho mais aí o conhecimento. Deus não se cansou fisicamente, mas cessou sua obra criadora porque estava completa. O descanso serve como modelo para o trabalho e descanso humano. Então vocês percebam aí que no 7º dia, Deus, em sua forma de vida, que a gente não entende, claro que não, e nem queremos entender, porque o fato é que Deus já nos fez entender sobre a nossa vida, que Ele assim formou. E aqui nós temos, os 7 dias foram transformados em dispensações. Ou seja, cada dia representa 1000 anos. E sendo assim, haverá 7.000 anos que terminará com o reinado do Messias. Vamos lá para o milênio, né? O reinado do Messias será no milênio. Mas no decorrer do estudo aqui você vai compreender melhor ainda. E segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Espírito Santo descortina esse mistério. Acompanhe o estudo e você entenderá o princípio e o fim. Eu quero orar porque nós precisamos orar, né, queridos? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, por essa introdução da Tua palavra, Pai. Eu rogo a Ti que neste vídeo, Senhor, possam vidas, Senhor, entender e compreender a Tua misericórdia e os Teus planos para a comunidade, com a humanidade. Assim oro em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E já em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, nos diz assim: E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Palavra grega, né? Alfa e ômega, princípio e fim. As 7 dispensações são épocas pré-estabelecidas por Deus, contando a história da humanidade ou da criação. Escrito nos 66 livros do Sagrado Livro, que é a Bíblia, com partes que você terá que entender, claro. Primeiro, a dispensação da inocência, a segunda, a dispensação da consciência, a terceira, governo humano, a quarta, patriarcal, e a quinta, lei, 6, graça e 7, o milênio. Vou fazer um resumo aqui do que a ciência acha sobre a existência do mundo. Primeiro, vou falar só sobre 2 teorias. Primeira, da cosmologia, que estuda os cosmos, não é? A formação do universo ocorreu há 13
bilhões e 800 milhões de anos, ou seja, ocorrido por um Big Bang. Agora, eles dizem que a origem do universo foi um Big Bang, uma explosão cósmica causando um ponto de densidade e temperatura infinitas que se expandiu rapidamente pelo universo, formando espaço, tempo, energia e matéria. Desde então, o universo continua em expansão. Essa é a visão da teoria da cosmologia, temos que respeitar, não é mesmo? Ainda vem Charles Darwin também, lá no ano 1859, começando com a sua teoria da evolução. Ele fala: a diversidade das espécies surgiu gradualmente por mutações genéticas aleatórias e seleção natural. Essa teoria foi refinada com os avanços da genética e a biologia molecular, ou seja, síntese moderna da evolução. Então, para Charles Darwin, a evolução ocorreu na sua teoria, respeitamos também, uma forma dele analisar, não é mesmo? De que tudo veio com mutações, mudança. Por isso que alguns colocam nós como descendentes de macaco, que houve uma mutação. Esse é o relato de algumas ideias. E segundo a informação, me parece que Charles Darwin tem uma linhagem judaica e ele acabou, antes da morte, se convertendo ao cristianismo. Mas isso aí é um assunto que a gente se ouve. Para melhor compreensão, um resumo teológico do assunto, que essas duas teorias aí, a teoria da cosmologia e a teoria de Charles Darwin, vamos aqui à teoria da realidade da verdade, ou seja, não é uma teoria, é uma realidade da verdade, com um resumo do estudo teológico. Quando Deus planejou a criação do universo, o querubim Lúcifer, portador da luz, presenciou tudo o que Deus fez. Pela sua posição, achou-se superior ao Criador, organizou uma rebelião nos céus. Foi expulso para a terra e chamado de Satanás, que significa tentador ou adversário. Vamos aqui a um versículo que Isaías comenta, Isaías 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 12 a 14, que diz assim: como caísse do céu a estrela da manhã, ó filha da alva, como fosse lançada por terra. E tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a visão de Lúcifer, que é o portador de luz, a estrela da manhã. Ezequiel ainda completa aqui com a sua palavra profética, né? Ezequiel 28, 13 até 17. Esteve no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para cobrir o monte santo de Deus. Estava. Ou seja, cobrir o monte santo de Deus, tu estava lá com sua glória, que Deus o criou, para cobrir toda a santidade de Deus. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que fosse criado, olha aí, a criatura criada querendo ser maior que o Criador. Até que se achou iniquidade em ti, até que achou maldade em ti, e pecaste e por isso te lancei. Esse te lancei aqui nos dá aqui uma forma de uma compreensão em duplicidade, desculpe. O Senhor Jesus derrubou ele com os demônios, e lá em Apocalipse fala também que Miguel derrubou Satanás já em pecado, querendo perseguir a igreja após o arrebatamento. Mas são esclarecimentos para que você possa entender um pouco esse aqui, por terra te lancei. Como, claro, a autoridade de Deus realizando essa expulsação de Satanás para a terra. Profanado, ou seja, e pecastes, por isso te lancei profanado do monte de Deus. Ou seja, em pecado ele não podia ficar lá. Eu te fiz perecer, ó querubim cobridor.
Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Muito belo. Lúcifer era um querubim exemplar, vamos dizer assim, em forma de estar bem próximo à presença de Deus, para poder guardar a santidade de Deus. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Então ele foi lançado por terra. Agora, Deus, na sua onisciência, sabendo o que haveria de acontecer, mesmo assim, ele concluiu a obra da criação, mas plantou duas árvores diferentes no Éden. Primeira árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:9 nos diz assim, ó: o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Observações aqui para entendermos um pouco mais sobre essas duas árvores. Deus colocou o limite na alimentação. A árvore da vida podia comer para continuar vivendo na comunhão com Deus. A árvore da ciência do bem e do mal não podia comer, perderiam a comunhão com Deus, morreriam espiritualmente. Deus colocou aí, já ciente do pecado de Satanás, colocou aí uma forma de obstáculo para que Adão tivesse entendimento. Depois ele, vamos continuar aqui, ele passou para Eva. Como Satanás ficou sabendo da proibição deles poder comer de uma árvore e da outra não? Ele estava no céu antes da queda e viu Deus criar tudo. Fica para a segunda parte, para continuarmos este assunto. E já estamos aí com a segunda parte.